E a gente segue falando sobre essa questão envolvendo as exportações de carne para a China. A gente conversa agora com o engenheiro agrônomo e especialista em agronegócios no Brasil, Alexandre Mendonça. Alexandre, muito bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Marcela, bom dia, Luciana. Matéria muito bem feita, estou à disposição para qualquer discussão adicional. Obrigada. Alexandre, bom, primeiro eu gostaria de saber quais os impactos, dessa interrupção para o Brasil e por que a China ainda mantém esse veto, já que esses casos de mal da vaca louca já foram controlados. O Brasil seguiu um protocolo que nós combinamos com os chineses e foi impecável, né? Se há qualquer tipo de suspeita de vaca louca, nós unilateralmente interrompemos as exportações. É um acordo que nós fizemos com a China, é meio único, é um caso único, pela importância que o país tem, como vocês bem retrataram, né? O Brasil é o maior fornecedor de carne bovina para a China e a China é o nosso maior cliente. Veja, o caso atípico, essas coisas vão acontecer outras vezes, provavelmente, né? Porque a vaca louca, vamos dizer, se eu faço um teste num animal mais velho, a chance, como nos humanos, né? Nós temos, só fazer um paralelo de Alzheimer, Parkinson, isso também acontece em gado e dá essa dúvida, né? Se é um caso atípico ou se é um caso clássico que normalmente nunca aconteceu no Brasil e o tipo de alimentação que a gente faz no gado é improvável que isso aconteça. Mas, seguindo o protocolo, os exames foram feitos, né, no Canadá e a OIE, já com 2 dias de recebido o exame, fechou a questão. Então, nós não vimos nenhuma razão sanitária para uma demora dessa magnitude. Na verdade, quando esse caso semelhante aconteceu em 2019, levou mais ou menos 13 dias para que a China se manifestasse. Tem um protocolo burocrático, a gente sabe que isso demora um pouco mesmo, e a gente esperava que voltaria aí no passo de 2 semanas, no máximo. Esse prazo está se estendendo bastante. Isso é muito preocupante. Veja, às vezes é mal compreendido, né? A China exige um padrão de acabamento no nosso gado relativamente alto. Nesse segundo semestre é o momento que entra a seca, né? A gente avança na seca, agora voltou a chover, e a gente tende a entregar animais confinados, né? Para fazer uma boa terminação dos animais. Acontece que este ano há um custo elevadíssimo de ração, vocês estão vendo aí todo o custo da alimentação, né, que é um choque mundial. Então, o custo da dieta está muito alto. Para se dar uma referência, custa aí de R$290, R$310 para engordar um animal em confinamento hoje no Brasil. O preço do boi estava rodando a R$330, o que dava uma remuneração baixa. E ela caiu para 270, 250 no Mato Grosso, que é uma queda abrupta, muito forte, e vem gerando sucessivos prejuízos à cadeia, aos produtores. Há um forte represamento de gado, e ainda que o mercado seja recomposto, nós temos uma oferta. Os produtores estão tentando segurar, esperando a volta, porque é importante, viu, Marcelo e Luciano, apontar um aspecto, tá? A carne exportada para a China, ela tem um valor muito mais alto do que o mercado interno consegue pagar. Então, e nós exportamos basicamente dianteiro para a China, né? Que eles compram com um volume muito grande. E a parte traseira dos animais acaba, às vezes, ficando no Brasil, que é a carne de primeira. A matéria mostrou a falta de picanha. Quando a gente interrompe o ciclo de abate esperando a volta, isso gera também um certo desequilíbrio de oferta no mercado interno. Portanto, é muito impactante, né, ter um cliente tão grande interrompendo suas importações por um longo período de tempo. Alexandre, a gente teve muito recentemente relações políticas muito difíceis, né, com a China, e a gente tinha um ministro, um chanceler, que era o Ernesto Araújo, que não facilitava essas relações, ou você pode dizer dificultava essas relações, e agora a gente tem o chanceler Carlos França, que tem um diálogo mais aberto. Eu te pergunto, qual é o peso que vocês acreditam político nessa decisão da China, ou nesse estado prolongado de não reverter essa situação da importação de carnes?
Olha, particularmente eu acho que essa é a principal razão, acho que é um recado que foi dado ao Brasil, né? A gente vê com clareza um histórico lamentável no meu entendimento. Eu particularmente venho falando desses assuntos desde 2019. A China, embora há uma mentalidade, vinha crescendo aqui no Brasil, que a China precisa do alimento brasileiro, então, enfim, esses movimentos, que no meu entendimento absolutamente desnecessários, né, de contestar a China, enfim, o nosso embaixador anterior acho que foi muito infeliz em várias conversas, né, públicas, etc. E isso foi deixando marcas no relacionamento. Eu sempre chamo a atenção, né, a China é a maior agricultura do mundo. E hoje, o maior importador líquido de alimentos do mundo também é a China. Mas ela tem uma agricultura dinâmica, investe muito em pesquisa e, obviamente, para abrir mão da autossuficiência alimentar, foi uma decisão muito difícil que os chineses tiveram que tomar há uns 20 anos atrás, né, quando eles passaram a importar soja. Essa é uma discussão longa, mas enfim. E eles claramente têm uma dificuldade de produção de carne bovina, não vão produzir, mas evidentemente não costumam, né? Para se criar uma boa relação, nós temos que ter confiança dos dois lados, né? Eles estão abrindo mão de uma soberania que sempre foi muito cara aos chineses. O tema da autossuficiência alimentar sempre foi algo central na estratégia chinesa. E nós não temos uma tradição diplomática de confronto, né? A tradição diplomática brasileira sempre foi de fazer comércio com todos os países do mundo, e acho que especialmente na questão de alimento, né, que é uma questão que normalmente traz a paz, né, traz um movimento positivo, não faz o menor sentido esse tipo de confronto que nós assistimos. Felizmente, acho que o embaixador França ele tem uma postura bastante diferente, acho que isso ajuda muito, mas eu não tenho dúvida que esse é um recado que foi dado por uma série de movimentos que nós assistimos ao longo desses últimos 3 anos. Eu espero que essa mudança de postura volte a dar um pouco mais de tranquilidade na relação comercial entre o Brasil e a China, que eu acho um erro estratégico muito grande que vinha sendo cometido. Com certeza. Priscila Yasbeck, a nossa analista de economia, tem uma pergunta para você. Bom dia, Pri, é com você. Bom dia de novo, Malu, Alexandre, obrigada pela entrevista. Queria insistir um pouco mais nessa questão, porque a bancada ruralista no Congresso também falou que há motivações políticas nessa suspensão da importação chinesa, justamente por causa desses ataques do governo à China, inclusive na própria pessoa do presidente e dos seus filhos. Eu queria entender qual que é a dimensão disso e se isso pode se estender também para outros produtos que não a carne, se de fato for uma questão de um problema diplomático, porque o Brasil exportou, a China foi responsável por 34% de tudo que o país exportou para fora entre janeiro e agosto. Então, queria saber qual que é a extensão disso, se isso pode se espalhar por outros produtos, considerando também que as exportações têm sido as surpresas positivas dos últimos resultados de atividade econômica e de PIB. Priscila, bom dia, uma pergunta excelente, né? Eu acho que não, a minha impressão é que a carne bovina está sendo o recado que está sendo passado, né, em linguagem diplomática, com uma certa sutileza implícita, né, nessa demora, e me parece que as conversas avançaram essa semana e acho que a gente pode ter, né, uma reversão desse processo. É verdade, né, que a China tem uma alta dependência da soja brasileira. O Brasil hoje, né, é o maior exportador de soja, maior produtor e maior exportador de soja do mundo. A gente espera esse ano colher potencialmente 145 milhões de toneladas de soja, quase 3 vezes o que os argentinos esperam colher esse ano, por exemplo, 20 milhões de toneladas a mais, 25 talvez acima dos Estados Unidos, que sempre foi a potência da soja. Ela depende dessa soja. Mas veja, Priscila, vamos pensar mais no longo prazo, né? Há uma imagem aqui no Brasil que a China vai sempre depender da soja brasileira. A gente começa a ver movimentos de plantio de soja, inclusive na Rússia,
O Canadá vem expandindo a sua produção de soja, o aquecimento, né? Tem permitido que áreas que o Canadá não usava para plantio começaram a crescer. Nós estamos vendo um relacionamento chinês crescente com a Argentina, só para citar o caso da carne bovina, mesmo com o governo argentino querendo reter carne na Argentina, eles abriram uma cota extra para exportar carne bovina para a China, para estreitar os laços, e, portanto, com a soja o desenho é o mesmo. Nós estamos vendo investimentos chineses para a produção de suínos na Argentina, ou seja, há uma procura por uma diversificação da dependência das exportações brasileiras. Eu acho que, estrategicamente, o governo chinês vai se mexer nessa direção. Acho, Priscila, que é um momento de uma transformação radical na produção de suínos na China, que se tecnificou muito. Eles precisam da soja brasileira, isso é fato. Tá? Acho que da carne bovina também. O Brasil é o maior exportador do mundo hoje, é longe do segundo lugar. Há um momento de falta de carne bovina no mundo. A Austrália está com problema de produção, os Estados Unidos está com uma demanda extremamente forte. Então, existe sim, acho que a matéria que vocês trouxeram, um alinhamento de interesses para a abertura. E me parece que acho que o recado está entendido, né? Foi dado, está entendido, embora muitas vezes não explicitados, né? Verbalizados, etc. E acho que cabe a nós ressaltar que, muito provavelmente, né, o principal motivador dessa extensão de prazo, trazendo, insisto, prejuízos muito grandes à cadeia, tem a ver com essa questão diplomática, né, de relacionamento entre os países. Eu insisto num ponto, Priscila, que é o seguinte: se é para a China depender do Brasil, ela precisa confiar muito e vice-versa, né? Então é um relacionamento que precisa ser mantido, construído, né, olhado com seriedade, se é para a gente ter essa relação umbilical entre os dois países, que eu espero que siga assim, porque, sem dúvida, é o mercado mais dinâmico que apareceu nas 3 últimas décadas, e o Brasil não seria o que é se não fosse a China. Tá certo, então a gente espera que seja só um recado mesmo da China, né, Alexandre, por conta dessa questão diplomática, já que não tem nenhum problema sanitário em relação à carne brasileira hoje em dia. A gente conversou com Alexandre Mendonça, engenheiro agrônomo, especialista em agronegócios no Brasil. Muito obrigada, um ótimo final de semana, até uma próxima. Obrigado, tudo de melhor a vocês também.